todos bem-vindos. Vamos Amém. então orar, vamos orar. A gente não tem muito tempo, né? A gente tem 40 minutos, né? Já se passaram alguns minutos aí. A gente vai orar para a gente começar. E aí eu vou falar, depois todo mundo vai falar, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está. Ó, Senhor, toma, Senhor, esses momentos, Pai, que nós temos agora em contato, nessa videoconferência, Deus, e que fala aos nossos corações, ministra, Senhor, aos nossos corações de uma forma especial, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu aceitar aqui a Fabiana. Oi, Fabiana! Tudo bem? Oi. A paz! Gostei do lacinho, hein? Gostei. Estava trabalhando, cheguei agora. Ah, é? Que bênção! Bom, gente, então, vocês conseguiram aí assistir, fazer todos os módulos do curso? Todo mundo? Beleza, então. Fabiana, ainda falta? Vocês ainda tem tempo ainda para fazer, Só o né? último. Eu queria Falta desejar o último. parabéns para vocês, parabéns, porque realmente vocês, assim, fizeram em uma semana, né? O que a gente já fez aí, tem trabalhado com algumas turmas ao longo de 2 meses, 1 mês, né? Então, a gente realmente foi muito intensivo, né? E valorizou bastante essa quarentena, esse tempo que a gente tem aí, entre aspas, né? Um tempo que a gente tem para estudar, mas também tem muita coisa para fazer em casa, né? A gente pensa que não, vou ficar em casa, vou aproveitar, vou ler todos os livros, vou assistir todas as séries da Netflix. A gente não consegue fazer porque não é dessa maneira, é uma rotina diferente, né? Quem tem filhos tem que ter atenção para as crianças, marido, a família, né, no geral. Então, assim, independente da família que tenha, se é uma família grande, uma família pequena, se tem criança, se não tem criança, são desafios diferentes, né? E a gente está nesse período que a gente realmente teve que priorizar. E tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Um lado preocupante aí dessa pandemia, que a gente tem orado. Cada dia tem uma notícia diferente surgido e nós precisamos alicerçar a nossa fé em Cristo, né? Porque se não for Ele, o que será de nós? E nós cremos que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, nada foge do controle dele. E aí a nossa visão ela é diferenciada, né? A nossa perspectiva é diferente. E aí a gente tem que, paralelo a isso, a gente tem se organizado, né? A irmã Andressa está em obra em casa, né, irmã Andressa? Está com obra, 3 trabalhos missionários aí da APEC, que continuam, as tias, as professoras aí continuam trabalhando, gravando vídeos, Liliane gravando vários vídeos para a criançada, a Vanessa também, né? E, enfim, a gente está continuando, está trabalhando, a Dani aí com o bebezinho em casa, é outra rotina de amamentação. Eu tenho aqui, vocês sabem, né, 2 pequenos, a Helena fez 2 anos agora, durante a quarentena. A gente fez só um bolinho assim rápido aqui em casa, só mesmo a gente. Então, assim, é uma rotina que realmente cansa. Mas louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né? E o desejo do nosso coração e a oração que a gente faz é que realmente não seja mais um curso, né? Ou um curso que apenas mais um curso, mas que seja assim um curso que tenha proporcionado reflexão, que tenha proporcionado transformação. A gente sabe que para você trabalhar com crianças, você não precisa ter uma formação superior. Para você trabalhar com crianças, você não precisa ter um conhecimento, tem que saber tudo. Não, você não precisa ser pedagogo, você não precisa. O que nós precisamos para trabalhar com crianças é o compromisso, é chamado, né? Como nós estamos estudando aí. Logo na primeira aula nós falamos do chamado. E o chamado nos faz buscar as competências, né, necessárias para
para aquilo que a gente precisa, que é o serviço entre as crianças, conhecer a criança, saber quem é a criança que a gente está trabalhando, quais são as necessidades da criança e, acima de tudo, a necessidade espiritual, né? Então, nós como professores cristãos, o que a gente precisa é reconhecer o nosso chamado, fazer com amor, porque quando nós tendo o amor, né, e o chamado, a ciência da nossa vocação, a nossa perspectiva muda. Assim como eu falei antes, a perspectiva do cristão, a nossa perspectiva enquanto cristãos é diferente ao do mundo. O mundo se preocupa, o mundo se confunde, o mundo não sabe o que fazer, se afunda na depressão, na ansiedade. A nossa perspectiva ela é diferenciada. E como cristãos, ela é diferenciada e como professores também. Então, o que nós precisamos é amor, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca, né, de leitura da palavra. E aí, ao longo desse tempo que nós estivemos trabalhando os módulos, acerte o alvo, né? Primeiro trabalhando com o professor, o preparo do professor, a necessidade do professor se preparar, né, de saber o seu chamado. Isso é tão importante, porque quando você realmente se reconhece o seu chamado, as dificuldades, quando elas surgem, elas não são impedimentos para você parar, mas sim elas são trampolins, né? São escadinhas que vão te ajudar a perseverar e continuar. E a gente tem contato, assim, né? E vai recebendo um testemunho de vocês, as dificuldades. A cada momento da nossa vida, a gente vai tendo experiências diferenciadas com Deus. E Deus, Ele quer isso. Ele quer que a gente viva tudo aquilo que Ele planejou para que nós vivamos. E ontem eu estava até fazendo uma live no curso Mordomia Cristã, falando de ontem, né? Falando sobre influência. E aí nós estávamos falando sobre ser perfeitos, né? A forma de Cristo. Nós falamos sobre isso no curso. O que é a perfeição? O Cristo ele nos chama a ser perfeitos como Ele. Não é perfeito sem pecado. Porque o único perfeito, a gente até fala com as crianças, né? Jesus foi o Filho perfeito de Deus, porque Ele nunca pecou, né? A gente fala sempre isso, Ele nunca pecou. O perfeito ali, na Bíblia, quando cita, né? É ser a forma de Cristo, é viver a integridade, é a totalidade de Deus, daquilo que Deus quer. Mas ainda assim a gente não consegue. A gente é muito limitado, mas isso nos motiva para servirmos melhor, para tentarmos alcançar. Então, assim, Deus ele é tão grandioso, Deus ele é tão incrível, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele nos proporciona servir e sermos felizes naquilo que nós fazemos, né? Então, mesmo tendo um trabalho cansativo, mesmo num período de festividade, agora a gente está em casa, né? Está sentindo saudade das crianças. Mas quando a gente está ali exercendo um cargo de liderança, ou mesmo sendo um professor, porque ser professor também, né, demanda bastante, a gente vê que é uma corrida, a gente tem que estar se preparando o tempo todo, é cansativo, mas vale a pena. Vale a pena servir entre as crianças, vale a pena o nosso chamado, vale a pena a gente saber que vamos ter frutos na nova geração. E nós precisamos influenciar a próxima geração. E aí eu tenho um pedacinho muito interessante desse livro aqui, que eu sempre indico ele. Quem aqui já leu esse livro? Ensinando para Transformar Vidas. Eu já li mais de uma vez. Quem é que falou? Eu? Andressa? A Beth. A Beth, a irmã Beth. É uma bênção, né? Esse livro é maravilhoso. Então, ele tem um tópicozinho que ele fala assim, pedestais sem heróis. Eu nunca esqueci. Ele vai falar que estava numa barbearia e aí chegou tinha um menino, né? E perguntou para o menino assim, um garotinho, com quem que ele gostaria de parecer quando ele crescesse. E aquele garotinho disse que não tinha ninguém ainda que ele gostaria de se parecer. E assim como esse garotinho, existem muitas outras crianças. Aí ele chama assim, pedestais sem heróis, né? Então, antigamente a criança ela queria ser igual a alguém, tinha alguém para se inspirar, um pai, um professor,
muitas crianças hoje, elas vivem frustradas sem ter esperança e sem ter uma referência, né? E aí eu estava falando, citando um fato que aconteceu essa semana, não comigo, com meu esposo, porque a gente está em casa e ele tem ido no mercado, né? Indo na rua quando precisa. E aí ele estava na fila do mercado e tinha um menino que o pai tinha prometido comprar um ovo de chocolate, logo na época da Páscoa. Aí o pai estava com uma filha enorme e o pai queria ir embora. Aí o menino falou assim, não, pai, o senhor prometeu. Ele, não, filho, tá muito grande, vamos embora. Aí ele, não, pai, o senhor prometeu chocolate. Ele, eu prometi, mas vamos embora. Pai, isso é feio, isso é mentira. E aí foi falar pro pai que era mentira. Aí o pai falou assim, filho, todo mundo mente. Eu minto, os políticos mentem, o professor mente, todo mundo mente. E aí, aquilo assim, fez meu marido, né, se incomodar, obviamente. E o menino aparentava de si ele 7 anos, aí ele chegou em casa e contou para mim, né? Assim, lamentando, né? Que referência tem essa criança? Se o pai dele, fala uma coisa dessa, né? Talvez a criança fale, pai, é feio, seja porque a mãe ensinou, seja porque a professora ensinou. Isso é mentira. A gente está falando aqui de valores, né? E a gente está numa sociedade com os valores totalmente invertidos. E cada dia piora, cada dia é mais difícil. A cada geração, nós vivemos desafios maiores. Então, o desafio do professor é maior ainda. Porque a gente tem que estar o tempo todo se reciclando. É uma necessidade estar se reciclando. Então, tem pessoas aqui que têm bastante tempo de experiência, né, no Ministério Infantil, muitos e muitos anos, mas ainda assim, a gente precisa conhecer e buscar conhecer quem são as crianças de hoje, quem são a nova geração que sofre todo tipo de influência. Todo tipo de influência, que é a influência da escola, dos amigos da escola, dos desenhos animados, da televisão, né? Do meio onde ele vive. Por isso se faz necessário a gente, assim, trazer isso para eles, porque muitos deles não têm casa. Isso é lamentável, isso é muito triste. Então, assim, a nossa missão, professor, enquanto professores, ela realmente é algo, assim, sensacional. É algo extraordinário, é um presente de Deus para o futuro. Muitas vezes, nós, como professores, nós não vemos o resultado daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho, assim, de imediato, nem vamos ver, né? Mas, outras vezes, Deus nos dá a oportunidade de ver alunos nossos que cresceram, né? E hoje estão firmes nos caminhos do Senhor. E estar firme na igreja, né? Assim, e isso é muito junto com a questão dos valores. Mas é muito importante a gente ter a separação do que é o moralismo, do que é a fé salvadora em Cristo Jesus, né? Por isso que quando a gente vai estudar no módulo 2 sobre as necessidades da criança, a gente fala que existem muitas necessidades. As crianças têm necessidades inúmeras, necessidades físicas, emocionais, mas a gente também precisa cuidar das necessidades espirituais, né? Então, eu queria muito agradecer a vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês, né, pela instrumentalidade de vocês, pela oportunidade de caminhar junto com vocês neste curso e orar, né, pela vida de vocês, motivar, parabenizar porque vocês venceram. E quero também agora abrir, que a gente também não tem muito tempo, né? Quero abrir para vocês falarem um pouco do que foi mais marcante da experiência de vocês durante esse curso, tá bom? Eu vou abrir então para vocês. Deixa eu falar. Vou falar um texto que eu até comentei lá no grupo e também já mandei no privado da Tsunamita. Uma coisa que mexeu muito comigo foi quando ela falou que um versículo, né, que o pastor ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Eu já trabalho há um tempo com o Ministério Infantil, indiretamente, né? Mas diretamente eu entrei neste ano. E, assim, eu percebi que eu não conhecia minhas ovelhas de fato.
porque quando eu cheguei, eu peguei os nomes do que as outras professoras tinham me passado. Eu ainda não tinha ido em busca das ovelhas. E quando eu sentei para ver, fui olhar também as necessidades de cada uma, eu percebi que tinha muito mais ovelha do que eu imaginava, criança do que eu pensava, e também passei a enxergar necessidade de criança que estava afastada e que estão fazendo tratamento psicológico, coisa assim. E isso foi muito importante, porque isso trouxe mais proximidade com as famílias, inclusive a mãe que estava afastada da igreja também se animou mais, estou mais em contato com ela. E assim, esse curso foi uma bênção, né? Para abrir mais os nossos olhos, sempre é tempo de aprender, não há ninguém que saiba nada, assim, que saiba tudo, aliás, né? Ninguém pode dizer que sabe tudo. Então, foi um curso que proporcionou muito crescimento, né? Crescimento espiritual. E peço a Deus que o Senhor continue abençoando a Sunamita, que ela é uma bênção, né? Ela trouxe muitas palavras, né? Para a gente, trouxe muito conhecimento, então eu sou grata. O curso todo, gostei do curso todo. Muito bom. Passo para a próxima aí. Amém. Quem vai ser a próxima? Eu. Para mim foi um divisor de águas. Para mim foi um divisor de águas, Sulamita, porque eu não poderia imaginar o que seria ser esse professor extraordinário. E apesar de eu ser muito comprometida com o meu trabalho, eu vi o quanto eu ainda estava falhando, o quanto estava faltando, o quanto eu preciso me envolver, o quanto eu preciso buscar. Apesar do comprometimento, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com os trabalhos manuais, com as questões dos recursos. E essa é a minha maior dificuldade no Ministério Infantil. Então, assim, eu adquiro, eu compro, né? Eu peço para alguém fazer. Essa é muito a minha dificuldade, né? Mas eu gosto muito do que eu faço e procuro fazer com esmero o meu chamado, né? Mas descobri que o Ministério Infantil é muito além do que eu faço, do que eu pensava. Então, para mim, foi um divisor de águas. Muito, muito importante. Que venham mais cursos com você. Que Amém. Deus te abençoe, querida. Amém. E é interessante também falar sobre essa questão do recurso, né? Porque muitas vezes a gente vê, assim, muitos cursos voltados para recurso. Não que não seja importante. A gente sabe que trabalhar com criança precisa ter recurso. A criança ela é visual, né? Mas não só o recurso visual, mas também a experiência, né? O contato, né? O conhecimento, o relacionamento com o professor. Porque talvez o professor não tenha um recurso, mas ele se relaciona, ele conhece o seu aluno, né? A Liliane também falou uma experiência bem interessante. Ela mandou as fotos dos vídeos com os alunos. Imagina a criança receber na sua casa uma ligação, receber uma chamada de vídeo. Hoje em dia a gente tem tantas oportunidades, né? E minha professora tá me ligando, caramba, que legal! Ela se sente o quê? Valorizada, né? E a gente vendo aí essa questão do recurso, você pode não fazer o recurso, mas você adquire o recurso. Você tem essa opção. Agora, ensinar. Eu sou dessas. Né? Então...